Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agora a gente vai tratar aqui sobre um exercício, dois exercícios, na verdade, de uma certa forma para analisar do ponto de vista de Sodré alguns textos aqui, tá? O primeiro texto é de Graciliano Ramos e o segundo texto é de Raquel de Queiroz, ok? Bom, vamos observar aqui então. No capítulo Literatura Nacional, Sodré afirma que Graciliano Ramos elaborou uma obra de profundo sentido humano e social, em que os conflitos individuais e coletivos teriam exata representação. A seguir, acrescenta, uma obra em que se retrata com fidelidade exemplar a vida brasileira do nosso tempo, com os seus dramas e os seus desencontros. Graciliano Ramos, para Sodré, não se destacou como uma figura inexcedida em sua época, como denunciou o amadurecimento da literatura brasileira, o momento a que ele atingira como expressão nacional de um povo. Aí ele pede aqui no exercício para a gente ler o trecho do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e em seguida explicar as afirmações que vêm abaixo, tá? Então, nós vamos ler o texto para poder responder aos questionamentos que são feitos, ok? Bom, o texto começa assim. Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, peneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro, mas ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bonladeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo e estavam ali de passagem. Qualquer dia o patrão os botaria fora e eles ganhariam um mundo sem rumo, nem teriam meio de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto, nem valia a pena trabalhar. Ele, marchando para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas, ele se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tensionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela. Sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu. Duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada. Seria homem. Um homem, Fabiano. Coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Não, provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra, governado pelos brancos, quase um réis na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo. Passaria dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século. Mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos, que gerariam outros filhos. Tudo seco em seu redor, tudo seco em redor, e o patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão.
espinhoso como um pé de mandacaru. Aqui a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que vem falando ali da seca, né? Por isso, Vidas Secas. A gente fala ali que retrata ali um pouco da humanidade dos personagens. E aqui ele fala, o livro, essa parte a gente consegue perceber justamente nesse período de seca e no período de como as pessoas que trabalhavam nessas fazendas, nesses lugares, como elas eram vistas, como nada, tá? Como um bicho, como nada. Bom, mas mostra também a perspectiva aqui do ser humano, que ele tinha ambições, mas ao mesmo tempo que ele tinha ambições, ele tinha medo. E ele mesmo diz, provavelmente ele não vai ser homem, provavelmente ele vai ser só aquilo mesmo, governado pelos brancos. Ele vai ser só um empregado, ele vai se manter sempre sendo fruto do meio, sempre naquilo ali, vivendo aquilo ali. Tá? E a gente precisa entender esse contexto, tá? Porque o Sodré ele vai pontuar muito isso, principalmente nesse contexto em que ele traz a perspectiva dele de trazer o sócio histórico, de trazer a parte econômica, de trazer a parte política para a literatura, porque mostra que a literatura ela faz parte do processo da construção de uma sociedade, ok? Bom, e aí fala assim, ó, o conceito de literatura por Sodré numa comparação com o trecho da obra de Vidas Secas, para a gente trazer o contexto de literatura. Acho que acabei até de explicar um pouco, né? Que esse fragmento, né, dessa obra de Vidas Secas de Graciliano Ramos mostra a visão de Sodré que a gente encontra na literatura, na capacidade dos escritores desses movimentos, assim, de mostrarem, de se aproximarem aquilo que estava perto deles, aquilo que os cercava, aquilo que os rodeava, as pessoas, a forma de falar. A gente tem algumas palavras ali muito específicas. A gente percebe, por exemplo, plantas regionais, mandacaru, por exemplo. Tá? Então, a gente consegue perceber isso, a gente consegue perceber a aproximação dos personagens também, essa questão de você se identificar psicologicamente com os personagens, alguns vestígios de sonhos abafados, essa perspectiva que ele quer conhecer o mundo, ele quer conhecer outras terras, mas não, ele vai se manter ali, ele vai ser só sempre dominado, sabe, pelo outro, porque é uma realidade que esse personagem vive. Tá? Então, os personagens aqui nesse texto, eles são as vidas secas, eles não têm o prazer em viver exatamente, porque ele vai ser sempre aquilo ali, a empregada que sonha com alguma coisa, que quer alguma coisa, mas não vai alcançar, o empregado que provavelmente negro não vai alcançar e vai ser dominado pelo branco, porque provavelmente negro, porque ele pode ser mulato, enfim, mas não estou dizendo no texto, mas nesse texto específico, mas porque fala que ele vai ser dominado pelo branco, tá? Pelo senhor da fazenda. Então, Sodré ele traz esse movimento, ele traz essa percepção, essa crítica social, sabe? Bom, letra B, a presença da vida brasileira do nosso tempo com os seus dramas e os seus desencontros, a expressão nacional de um povo. Nesse fragmento de Vidas Secas, apresenta ali o personagem, né, o Fabiano, né, que é aparentemente um homem simples, que teoricamente nasce condenado a ser só aquilo, a ser só um empregado, a ser fruto de um meio. Tá? Fala também ali da família pobre, fala ali do sertão, fala ali da tristeza, fala da seca, da resignação, tá? O destino ali do que a gente fala hoje, que são os retirantes, né? O seu modo de agir,
a vontade de tentar uma vida melhor em outro lugar, de sair daquela situação, tá? E isso se encontra inserido numa realidade, manifestações de realidade, porque a gente sabe até hoje, principalmente quando a gente vive hoje o que a gente vive hoje no Brasil, é esse movimento de a gente sair do Brasil e ir para outros lugares para tentar a vida, não só do sertão para esse movimento migratório interno, né? Mas um movimento migratório de sair do Brasil também. A gente consegue perceber isso. Então, essa vida brasileira do nosso tempo, esse movimento que a gente quer sair dessa realidade ruim que a gente tem vivido, né? Pelo regional, chegaríamos na universal. E aí, quando ele fala do regional, a gente consegue perceber muito ali nesse texto de Graciliano Ramos, o regional, ele está falando do sertão, ele está falando da seca, ele está falando ali, ele usa palavras muito específicas em algumas vezes, essa dura existência ali do sertão nordestino, que te traz uma ideia do universal, te traz uma ideia como eu poderia dizer, que você consegue assumir os contornos universais dos personagens, você consegue compreender que esses personagens dessa trama aqui são comparados a bichos, são comparados ali que vão ser só aquilo ali. Por exemplo, ele compara ali, é igual um tatu, duro, lento, igual um tatu. Ele faz ali a comparação, ele diz ali que ele pode morrer de fome por causa da seca. Então, você consegue perceber que algo regional que traz algo universal, tá? Algo universal, na tentativa de uma sobrevivência, seja pela pobreza, seja pela questão climática, seja pela situação social ali, não só pela pobreza, mas pela forma de trabalho, tá? Então, é isso que traz aqui essa concepção do regional para o universal. Eu espero que isso tenha ficado um pouco claro. É um pouco abstrato a gente falar disso, mas é mais ou menos assim. O Sodré traz muito essa concepção social, essa crítica social, esse choque de realidade, essa denúncia do que acontece, né? Bom, o exercício número 2. Os fundamentos teóricos e críticos que sustentaram a organização da história da literatura brasileira de Sodré têm como pontos centrais os vínculos históricos entre literatura e sociedade, além dos critérios formais e estéticos das obras. Muito além, na verdade, da parte estética, né? Tomando como base os parâmetros adotados pelo estudioso, analise o capítulo 1 do romance O 15, de Raquel de Queiroz, que segue abaixo. Então, vamos lá. O 15, Raquel de Queiroz, capítulo 1. Depois de se benzer, subi demais. Depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças, sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a. E nem chove, mãe Inácia. Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Dona Inácia levantou para o telhado os olhos confiantes. Tenho fé em São José que ainda chove. Tem-se visto inverno começar até em abril. Na grande mesa de jantar, onde se esticava, engomada, uma toalha de xadrez vermelho, 2 xícaras e um bule, sob o abafador bordado, anunciavam a ceia. Você não veio tomar o seu café com leite, Conceição? A moça ultimou a trança, levantou-se e pôs-se a cear, calada, abstraída. A velha ainda falou alguma coisa, bebeu um gole de café e foi fumar no quarto. A benção, mãe Nácia. E Conceição, com o farol de querosene pendendo do braço, passou diante do quarto da avó e entrou no seu, ao fim do corredor. Colocou a luz sobre uma mesinha bem junto da cama,
a velha cama de casal da fazenda e pôs-se um tempo à janela, olhando o céu. E ao fechá-la, porque soprava um vento frio que lhe arrepiava os braços, ia dizendo: a lua limpa, sem lagoa, chove não. Foi à estante, procurou, bocejando, um livro, escolheu uns 4 ou 5 que pôs na mesa junto ao farol. Aqueles livros, uns 100 no máximo, eram velhos companheiros que ela escolhia ao acaso, para lhe saborear um pedaço aqui, outro além, no decorrer da noite. Deitou-se vestida, desapertando a roupa para estar à vontade, isso aqui é interessante, porque ela solta, ela afrouxa a sua roupa, pegou no primeiro livro que a mão alcançou, fez um monte de travesseiros ao canto da cama, perto da luz, e fincando o cotovelo neles, abriu à toa o volume. Era uma velha história polaca, um romance de Swigs, não sei pronunciar esse nome, contando casos de heroísmos, rebeliões e guerrilhas. Conceição o folheou devagar, relendo trechos conhecidos, cenas amorosas, duelos, episódios de campanha. Largou-o, tomou os outros, um volume de versos, um romance francês, e ao repô-los na mesa, lastimava-se. Está muito pobre essa estante. Já sei quase tudo decorado. Levantou-se, foi novamente ao armário e voltou com um grosso volume encadernado que tinha na lombada, em letras de ouro, o nome de seu finado avô, livre pensador, maçom e herói do Paraguai. Era um tratado em francês sobre religiões, e bocejando começou a folheá-lo. Mas, pouco a pouco, qualquer coisa a interessou, e deitada à luz vermelha do farol, que ia enegrecendo o alto da manga, com a fumaça preta, na calma da noite sertaneja, enquanto no quarto vizinho a avó, insone, como sempre, mexia as contas do rosário. Conceição ia se embebendo nas descrições de ritos e na descritiva mística, e soletrava os ásperos nomes com que se invocava Deus pelas terras do mundo. Até que Dona Inácia, ouvindo o cuco do relógio cantar 12 horas, resmungou de lá: apaga a luz, menina, já é meia-noite. Todos os anos, nas férias da escola, Conceição vinha passar uns meses com a avó, que a criara desde que lhe morrera a mãe, no Logradouro, a velha fazenda da família perto de Quixadá. Ali tinha a moça o seu quarto, os seus livros e principalmente o velho coração amigo de mãe Nácia. Chegava sempre cansada, emagrecida pelos 10 meses de professorado e voltava mais gorda com leite ingerido à força, resposta de corpo e espírito graças ao carinho cuidadoso da avó. Conceição tinha 22 anos e não falava em casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham se ido embora com os 18 anos e o tempo de normalista. Dizia alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isso, a avó encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa é um aleijão. Esta menina tem umas ideias. Estaria com razão a avó? Porque, de fato, Conceição talvez tivesse umas ideias. Escrevia um livro sobre pedagogia, rabiscara 2 sonetos e, às vezes, lhe acontecia citar Nordô ou o Renan da biblioteca do avô. Chegara até a se arriscar nas leituras socialistas, e justamente dessas leituras é que lhe saíam as piores das tais ideias estranhas e absurdas à avó. Acostumada a pensar por si, a viver isolada, criara para o seu uso ideias e preconceitos próprios, às vezes largos, às vezes ousados, e que pecavam principalmente pela excessiva marca de casa. Quando a gente tem que parar para analisar aqui, de acordo com o que se pede aqui no texto, né, trazendo os parâmetros adotados por Sodré, para a gente poder analisar esse texto, é um pouco complicado, né? Porque Sodré é praticamente um gênio. Mas a gente precisa pensar no seguinte, a gente precisa entender um pouco da obra, a gente precisa entender um pouco
de como a Raquel de Queiroz escreveu esse livro, do porquê que ela escreveu esse livro, vamos colocar assim, certo? Bom, esse livro, ele já começa com... O título do livro já é muito interessante. Ele é um livro que foi escrito em 1930, tá? Mas quando ele fala o 15, ele quer se referir a 1915, que foi um período de grande seca. Foi um período de grande seca. Se a gente for parar para analisar ou pesquisar, quando fala ali da região, essa é uma região do Ceará, tá? Uma região do Ceará. Tá? Então, ali, em 1915, teve uma grande seca, e ela está falando justamente desse período que ela viveu, que a Raquel viveu. Tá? Então, a gente percebe essa dinâmica dentro dessa literatura. E aí, a gente observa também a Conceição, que é uma personagem muito interessante, porque ela é mulher, a gente sabe que ela é normalista, ou seja, ela se forma como professora, e ela tem uns pensamentos muito diferentes, porque ela não quer se casar. E qual era o pensamento feminino na grande maioria da época? Era casar, ter filhos, não era ter uma profissão, não era pensar em algo. Por exemplo, no texto fala que ela escreve um livro de pedagogia, ela lê textos de sociologia, ela começa a ter uns pensamentos feministas, ela diz que ela nasceu para ser solteira, né? Ela tem uns pensamentos mais livres, e isso causa uma certa estranheza na avó. Por quê? Porque a concepção feminina da época era diferente. Então, aqui, a gente pode pontuar justamente isso, a visão social da mulher naquela época. Tá? A visão patriarcal que era tida naquela época, que até então quem deveria ter um conhecimento de textos socialistas, de textos de maneira diversa, seriam os homens, mas a gente percebe que a Conceição ela fala outros idiomas, porque ela estava lendo alguns poemas franceses, ela estava lendo um livro polaco, ela estava, enfim, estudando outras coisas. Então, ela tem um conhecimento, e apesar dela ter um conhecimento grande, ela não fala de maneira difícil, ela fala de uma maneira simples. Isso também é legal de pontuar. Tá? E ela tem uma descrença na questão da oração da avó. Ela fala, avó, nem você fazendo uma novena vai chover. Então, ela já também tem esse ponto da descrença. Então, a gente consegue perceber a questão social, porque, teoricamente, ela não é uma menina pobre, vamos colocar assim. A gente consegue perceber que ela tem um certo nível de conhecimento, ela fala outros idiomas. A gente consegue perceber o local, a geografia do local, que é ali no Ceará, e está passando por um período de seca. Tá? A gente consegue perceber a questão do pensamento feminista dela não querer se casar, dela querer escrever, dela fazer sonetos, dela fazer escrever livros e etc. Da questão da diferença entre o pensamento dela para o pensamento da avó, que ainda tem essa concepção patriarcal de que a mulher tem que se casar, de que a mulher tem que ter filhos, de que a mulher tem que cuidar da casa. E isso também é interessante porque o livro foi publicado justamente na segunda fase do modernismo, tá? Que é a chamada fase de geração de 30. E isso tem uma consolidação dos ideais modernistas que foram implementados na Semana de 22, ok? E aí, por essa razão, essa obra, no geral, não só esse capítulo, mas a obra no geral, traz consigo um valor social, uma valorização regionalista e também um tom de denúncia da realidade. Nesse capítulo, a gente percebe justamente a Conceição, né, que seria a personagem principal, quais são as características da Conceição, uma menina que estuda, uma menina que tem uns pensamentos mais evoluídos. A gente percebe o cenário que se passa ali no Ceará, retrata ali o sertão, possui um caráter social. A gente percebe esses pensamentos patriarcais, essa quebra desse paradigma com o pensamento mais feminista dela. Então, a gente percebe a gente percebe ao ler, pelo menos esse capítulo, que são textos mais socialistas, que ela lia textos socialistas, que ela escreve livros de pedagogia, que ela rabisca sonetos, que ela cita autores,
que ela cita autores, então ela tem a gente consegue ter uma visão dessa crítica de que a mulher não tem que só casar e ter filhos. A gente consegue também perceber ali a região, o regionalismo. A gente consegue perceber ainda a quebra de um paradigma. Então, esse é o ponto que, de repente, Sodré traria para a gente. Eu espero que isso tenha ficado claro, ou que pelo menos isso tenha aclarado um pouco as ideias de como seria essa crítica textual baseada em Sodré, ok? Eu espero também que vocês tenham gostado e que a gente se encontre agora no nosso próximo encontro, ok? Um beijo, fique com Deus e até mais.